Então, pessoal, hoje, dando continuidade aos nossos estudos referentes aos sistemas produtivos, nós vamos falar especificamente do modelo Toyota de produção. Na nossa aula anterior, nós falamos dos modelos tradicionais de produção e a gente viu que eles estavam focados num modelo. O modelo tradicional ele era focado numa produção principalmente linear. Foi isso que deu base, né? A produção contínua deu base tanto para o modelo taylorista quanto fordista de produção. Na sequência disso, veio então o modelo Toyota. Interessante, gente, saber que esse modelo, né, criado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, os fundadores da Toyota, ele surgiu justamente a partir de ver como que funcionava o modelo fordista de produção. O que aconteceu? No pós-Segunda Guerra Mundial, né, o senhor Toyoda e o senhor Ohno, eles foram convidados pela Chevrolet e pela Ford a irem até os Estados Unidos, conhecerem as instalações para conseguirem recuperar a sua fábrica que tinha sido devastada, né, devido às explosões de bombas, né? E aí lá, conhecendo a estrutura dos modelos, né, baseados no modelo fordista de produção, eles criaram então um modelo voltado para aumento da eficiência e da produtividade. Por quê? Porque o Japão pós-guerra, né, qual era a situação, qual é que era o contexto, né? Falta de recursos, falta de pessoas e uma necessidade muito grande de um desenvolvimento conjunto, ou seja, isso faz parte também muito da cultura oriental, né? Mas o senhor Toyoda e o senhor Ohno, eles tinham muito claro que não adiantava só a Toyota crescer, eles precisavam trazer outras empresas crescendo junto com eles. E a partir disso, então, que é estruturado o modelo Toyota. Quais são as regras, né? Vamos dizer assim, tem 4 regras principais. Todo trabalho ele deve ser altamente especificado, ou seja, ele precisa estar muito claro como que ele deve ser feito, tanto no seu conteúdo, ou seja, o que tem que ser feito, na sua sequência, ou seja, as etapas desse trabalho, quanto tempo esse trabalho tem que durar e qual é o resultado que se busca atingir com esse trabalho. Toda a relação cliente-fornecedor, seja esse fornecedor ou esse cliente interno ou externo, ela deve ser direta, ela tem que ter um canal definido e claro para enviar pedidos e receber respostas, ou seja, a comunicação cliente-fornecedor, ela tem que acontecer de uma maneira muito clara e muito direta. Vamos lembrar que a gente só viu nos modelos tradicionais uma interação cliente-fornecedor lá nos modelos de produção intermitente, né? Na produção por encomenda ou produção por projetos. A produção linear, ela não prevê isso aqui, muito pelo contrário, né? Ela está baseada em eu vou produzir aquilo que eu acho, aquilo que eu tenho capacidade e o mercado vai dar conta de comprar, né? E aqui já começa a mudar. O fluxo de trabalho e o processo para todos os produtos e serviços, ele deve ser simples, claro e direto, de forma a facilitar essa comunicação, de forma que todo mundo que tiver que fazer alguma coisa saiba exatamente o que tem que fazer. E a quarta regra, qualquer melhoria ela deve ser feita pelo método científico, ou seja, sem achismos, né? Sob a coordenação de um orientador e no nível mais baixo da organização, ou seja, as melhorias elas são implantadas de baixo para cima. Se melhorarmos a base, o topo vai ter resultados. Também é uma visão muito diferente do que vínhamos vendo no modelo tradicional, certo? Aqui, então, se vocês pesquisarem no site da Toyota, certo? Tem lá a descrição do modelo Toyota e tá lá quais são os princípios desse modelo.
O modelo Toyota de produção, ele está baseado principalmente na melhoria contínua, ou seja, sabemos que não estamos no nosso melhor momento, ou seja, a gente está construindo a melhoria todos os dias, a gente tem condição de fazer algo melhor do que o que a gente fez ontem, porque agora a gente tem um outro nível de conhecimento, né? E segundo, respeito pelas pessoas em tudo que é feito. Outra diferença, né? A gente também viu lá nos modelos tradicionais que permite um nível muito grande de automação, porque algumas atividades são extremamente repetitivas. Enquanto que o modelo Toyota não é que ele não vai ter automação, mas inclusive essa automação ela é feita, pensada no respeito pelas pessoas, tá? Esses princípios, né? Essa frase que baliza os princípios, ela tem 5 itens que compõem esses princípios, tá? Que é o desafio, o Kaizen, o Genshi Genbutsu, o respeito e o trabalho em equipe. A gente vai ver então cada um desses itens que compõem os princípios do modelo Toyota. O que é a melhoria contínua? A melhoria contínua é isso que eu falei. Cada dia a gente pode subir um degrau no nosso processo de melhoria, né? Então, ter uma visão de longo prazo, objetivando o confronto com desafios, a inovação contínua e a procura da causa dos problemas. Então, não há espaço para se acomodar no modelo Toyota de produção, ou seja, estamos fazendo melhor. Muito pelo contrário. Hoje estamos fazendo bem, amanhã a gente tem condições de fazer melhor ainda, certo? E aí isso leva, como está lá na própria descrição do item, né, ao desafio, ou seja, permitir-se se desafiar continuamente, constantemente, visando também a busca da melhoria. A Toyota descreve como quando buscamos um desafio, quando abraçamos um desafio, também nos comprometermos a desafiar o que sabemos e a fazer tudo para superar. Isso significa que temos que abordar cada desafio não só com criatividade, mas também com coragem. E isso é super importante dentro desse modelo, porque permite, né, que todo mundo traga novas ideias em busca, né, da superação desses desafios. O Kaizen é a essência da melhoria contínua. O Kaizen, na verdade, gente, na cultura oriental, né, ele é um modelo mental. Significa mudar e melhorar sempre, né, ou seja, melhoria contínua, e essa melhoria ela é construída todos os dias, em todas as áreas, por todas as pessoas. Então, todo mundo, todos os dias, tem condição de fazer algo melhor. Ou seja, não existe trabalho que seja pequeno demais ou que seja simples demais. Todos os trabalhos, todas as atividades podem melhorar. E é só porque todas as atividades melhoram que a empresa pode melhorar. Porque se individualmente as pessoas melhoram, elas contribuem para um resultado em equipe e essa equipe é que constrói a empresa. O outro princípio, Genchi Genbutsu, significa ir à origem. Ou também, se a gente fosse traduzir o Genchi Genbutsu, né, seria vai e veja, ou seja, veja com seus próprios olhos, verificar os fatos por si mesmo, no início do processo, tá? Então, toda tomada de decisão, ela tem que estar baseada em fatos, que baliza, então, o método científico, né, como foi dito já anteriormente, fatos e dados, certo? Então, para tomar qualquer decisão de mudança ou de melhoria, a gente vai analisar os fatos, os dados e estimar o quanto isso realmente pode trazer de resultados efetivos, certo? E o respeito e trabalho em equipe. O respeito significa, para Toyota, através do respeito, a responsabilidade pessoal desenvolve-se pelo que é feito e construído, com confiança mútua
e entendimento com aqueles que nos rodeiam, ou seja, respeito por si, respeito pelos outros para construir uma equipe. E o trabalho em equipe para a Toyota a cada membro de uma equipe é dado a oportunidade de fazer o seu melhor e a responsabilidade para alcançar os resultados esperados. Premissas que devem ser transversais em toda a empresa, desde o diretor até a linha de produção. Então, como eu falei, não existe trabalho pequeno, não existe trabalho simples, todos são respeitados, todos podem ser ouvidos e é isso que constrói o espírito de melhoria contínua, na verdade, porque todo mundo sabe que pode contribuir para a melhoria. Como características, então, desse modelo, a gente vai encontrar o que a gente chama de a casa do sistema Toyota. A casa do sistema Toyota ela é formada, então, pela estabilidade que é oriunda do trabalho padronizado, do Kaizen, que é a expectativa da melhoria contínua, né? E tem como pilares o Just-in-Time, que é um modelo produtivo também. Então, o modelo do Toyota dá base para outro modelo de produção, que é o Just-in-Time, que significa um fluxo contínuo, mas num sistema que a gente chama de puxado. O que é um sistema puxado? É um sistema que ele atende a demandas dos clientes. Ele não fica produzindo para depois vender, como ocorre em alguns casos de produção contínua, produção em massa, como ocorria no modelo fordista, certo? Ele vende, ele analisa, baseado em dados, analisa suas estimativas de venda e aí ele coloca, então, em produção. E as compras, os insumos, os recursos chegam no tempo certo, evitando a formação de estoques, porque esses estoques, então, eles podem se tornar obsoletos, gerarem perdas, significa dinheiro parados, como a gente viu, né? E o segundo pilar, então, do modelo Toyota de produção é o JIDOKA, que significa parar e notificar qualquer anormalidade. Isso é uma coisa muito interessante do modelo Toyota de produção. Qualquer pessoa, em qualquer nível, tem autonomia, tem espaço para, vendo um erro que está comprometendo a entrega final, que está comprometendo a qualidade do produto, parar a linha de produção. E por que vai parar a linha de produção? Porque não adianta continuar produzindo algo que não vai trazer resultados. Então, se para e notifica as anormalidades para se, então, fazer as melhorias, né? E outro princípio desse modelo é separar trabalho humano de máquinas. Por que separar trabalho humano de máquinas? Porque se entende como respeito às pessoas, que as pessoas têm que fazer um trabalho que é mais importante. Todo aquele trabalho que for repetitivo, com capacidade de ser automatizado, ele deve ser automatizado. Quais são as metas, né? Então, esses pilares sustentam as metas. Quais são as metas? Obter sempre maior qualidade ao menor custo, no menor tempo de produção, no menor tempo de entrega, tá? Isso tudo para atender o cliente final. Como características, então, a gente vai ter, ainda em termos japoneses, o MUDA, que significa busca da eliminação total de qualquer tipo de desperdício, ou seja, não queremos ter nenhum tipo de perda ou de gasto desnecessário. E aí o modelo Toyota estipula, elenca os desperdícios cardeais, que foram baseados na análise que Toyota e Ono fizeram quando foram visitar as fábricas nos Estados Unidos. Eles viram que, por exemplo, a alta formação de estoques, né, era um desperdício, porque significa dinheiro parado, né? Também viram que muitas vezes as linhas produtivas ficavam paradas porque a operação não era eficiente e ficava se esperando um item que ainda não tinha chegado, né? E aí eles fizeram uma classificação dos desperdícios. Existem desperdícios que se devem a ineficiências, certo?
E ineficiência significa, então, um processo ou uma atividade que não está corretamente organizada, então ele é um desperdício evitável, certo? Mas existem também ineficiências inevitáveis, ou seja, isso tende a acontecer, tá? E também existem desperdícios naturais do processo. Eles classificaram 7, que é o tempo perdido em conserto, ou seja, eu não fiz certo da primeira vez e agora eu preciso colocar aquele produto de novo em linha de produção para refazer alguma das operações. Tempo de espera. Tempo de espera significa, por exemplo, produzir um sapato envolve cortar as peças, separar as peças, cortar as peças e colar algumas peças. Só que cortar as peças leva mais tempo do que separar as peças. Então, se eu tenho pessoas diferentes fazendo essa mesma atividade, por vezes a pessoa que está lá responsável por separar as peças pode ficar ociosa, ou seja, esperando até que o corte tenha sido feito. E assim a linha de produção não anda, né? Isso seria um tempo de espera, tá? Um tempo de espera dentro dos projetos que vocês estão desenvolvendo. Por exemplo, a gente tem uma empresa que está lá desenvolvendo, né, na área de alimentação. E um cliente faz um pedido de um hambúrguer com refrigerante. O refrigerante é muito fácil de servir. O hambúrguer ele tem um tempo de preparo. Então, há um tempo de espera para eu conseguir entregar o serviço completo para o cliente, né? Existe desperdício também com tempo de transporte. O material precisa ser levado de um local para o outro. E esse tempo entre levar o material de um local para o outro é um tempo de transporte que foi perdido, porque não se produz nada, né? Também pode ser desperdício relativo ao movimento humano. Se as operações elas não estiverem bem desenhadas, gente, o fato da pessoa ter que se movimentar de um local para o outro faz com que a gente tenha tempo perdido, porque nesse tempo que ela está se movimentando, ela não está produzindo, certo? Existe também desperdício em relação a estoque, que é algo que eu já falei muitas vezes para vocês. Estoque significa dinheiro parado, né? É importante termos estoque para atendermos o nosso cliente. Agora, se eu acumular estoque em demasiado, né, sem ter certeza que eu vou conseguir vender aquilo, eu posso tá colocando dinheiro no lugar errado. Porque até que eu venda aquele estoque, eu comprometi parte do meu capital e não tenho retorno dele. Ainda estoque ocupa espaço. Eu poderia estar fazendo outros usos desse espaço, mas eu tenho que destinar para armazenar produtos, mercadorias, né? Operações ineficientes também são desperdício. Não há maior desperdício do que fazer bem feito algo que não traz resultado. Lembra? A gente já viu isso. Lembra da história que eu contei para vocês do cara que armazenava os relatórios que nunca eram conferidos. É uma operação ineficiente, está gastando tempo de trabalho, está gastando recurso e não produz resultado, né? E o último desperdício é a superprodução, ou seja, eu produzir mais do que eu tenho capacidade de vender. E aí, se vocês passam, por exemplo, em algum local que é depósito dos carros da GM, a gente vê o que é superprodução. Aqui no estado a gente tem alguns locais já, né? E que demonstram, né, a capacidade de produzir, mas até que isso seja vendido, bom, esse produto está lá, parado, é a mesma coisa, quase como um estoque. Só que aqui é pior ainda porque eu fiz o produto circular o tempo todo na minha linha de produção, ele foi manipulado, são horas de trabalho que eu já paguei e
eu não tenho venda disso. Então, o modelo Toyota busca evitar isso. Ainda, além do muda, tem como características o Kaizen, que é a busca da melhoria contínua, a sincronização do fluxo de produção com os fornecedores, em busca, então, do just-in-time, ou seja, produzir no tempo certo, recebo o produto, recebo o meu recurso, recebo os meus insumos no tempo que eu vou iniciar a produção. E trabalha muito com um sistema de informação visual para facilitar a comunicação e todo mundo saber o que tem que ser feito, o que já foi feito e o que ainda não começou a ser feito e precisa começar. A isso a gente dá um nome de Kanban. A gente vai ver o Kanban mais detalhadamente, porque ele serve para controle de estoque, ele serve para controle de processos, ele é muito eficiente. Também lá no site da Toyota, vocês conseguem conferir, então, a atualização do modelo Toyota de produção, né? Que na verdade, está baseado numa filosofia, certo? E alguns princípios que constroem, então, o que eles chamam de Toyota Way, tá? Hoje o Toyota Way é formado entre valores e normas, né? Por esse conjunto, então, de valores e normas, que significam, né? Vamos começar aqui. Há sempre um melhor caminho, ou seja, a gente busca constantemente pela melhoria, estabelecer objetivos desafiadores, o compromisso com a qualidade, o respeito pelo planeta. Vejam que está muito alinhado com o que a gente sempre fala para vocês do próprio projeto integrador, né? Que vocês tenham lá atividades de responsabilidade social, que vocês inovem constantemente, mas que vocês façam, né, coisas novas e desafiadoras. A superação de expectativas, recompensar com um sorriso, atrair talento e paixão das pessoas. O modelo Toyota está muito baseado na construção coletiva. Um caminho mais seguro e responsável pelas pessoas, né, de novo. Futuro da mobilidade, afinal eles trabalham com a indústria automobilística, montadoras, né? Liderar o caminho, ou seja, ser uma referência para os demais, inovação constante e melhorar vidas. Então, hoje o modelo Toyota está baseado nesses princípios, ou seja, o próprio modelo, ele vem se melhorando ao longo do tempo, certo? Então, esse já é uma filosofia já mais moderna de produção e a gente depois entra mais a fundo em alguns conceitos que o modelo Toyota trouxe e que se tornaram também referências produtivas, ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, certo? Um abraço.